final eu respondo algumas perguntas. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à palestra. Tivemos um pequeno problema técnico em relação à internet. E aí eu vou iniciar a palestra intitulada O Sentido das Joias Religiosas. Eu fiz uma divisão da palestra em sessões, para torná-la mais didática. Em função desse atraso, a gente vai fazer um pouco mais rápido. Vocês podem colocar as perguntas aí, posteriormente eu respondo. Aqui tem a nossa capa, né, com o cartaz do Círio, já que nós vamos combinar falando um pouco sobre as joias do Círio, então achei interessante colocar o cartaz desse ano para nós lembrarmos que nós estamos falando também das joias religiosas do Círio. Aqui eu coloquei um breve currículo, né, que vocês podem depois acessar a plataforma Lattes para vocês verem como eu migrei para essa área, né, principalmente pela minha formação em artes na graduação, que me trouxe muitas informações para poder trabalhar com esse tema e posteriormente complementado com a formação em design de joias pela PUC do Rio. Como eu falei, vamos para os conceitos iniciais na primeira sessão. Eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações, é interessante até para ter um repertório de informações, se vocês desejarem criar joias, vocês já têm um norte, né? Eu vou começar com o conceito de religião. Na verdade, a religião, ela tem origem no latim, né? E ela fala para a gente sobre essa religação do ser humano com o sagrado. Então, as religiões, elas buscam essas informações baseadas em crenças e visões de mundo. E isso forma no ser humano conceitos sobre religiosidade e espiritualidade. Desde o início do Paleolítico, diferentes religiões formaram diversos códigos e símbolos que serão também abordados durante essa conversa. As principais religiões do mundo são o cristianismo e o islamismo. Então, guardem a palavra religião. Sobre as religiões ainda, o ser humano motivado pelo desejo de transcendência, vocês podem ver essa imagem, que ela é bem representativa do que seria transcender. O ser humano, ele busca uma espiritualidade, ou seja, uma conexão, né, para poder entender como é a sua realidade, como é a vida e o que será a morte. Então, essas religiões também, elas, a partir do conceito de transcendência, elas procuram explicar isso para nós, seres humanos.
Segundo a palavra-chave, o conceito tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade, ela se vincula muito mais ao nosso interior. Ela tem a ver com a estrutura da nossa personalidade. E, principalmente, a espiritualidade, ela faz com que nós entremos num caminho do autoconhecimento. Outra palavra importante é a crença, né? O que seria a crença, né? Em filosofia, especificamente na epistemologia, que busca desenvolver e entender conceitos, essa crença é um estado mental que pode ser verdadeiro ou falso, dependendo das nossas experiências. Ou seja, ela é regida pelo nosso subjetivismo, porém pautada no conhecimento. Então, a crença, para ela ser verdadeira ou falsa para qualquer pessoa, ela necessita de investigação. Tem gente que crê porque crê, e tem gente que crê, mas busca o entendimento do porquê ela está crendo em alguma coisa, baseado no conhecimento sobre essa alguma coisa. Então, essa crença é um estado psicológico que tem a ver com premissas da verdade, então ela gera uma opinião formada ou uma convicção. Por exemplo, nesse desenho, nessa imagem, siga em frente sempre e seja feliz. Eu posso ir simplesmente por acreditar na imagem e nas palavras, ou eu posso investigar por que seguindo essa seta eu vou ser feliz. Então, é uma decisão de cada um. Outra palavra importante é o imaginário. O imaginário, ele vem das artes, né? O que seria um conjunto de imagens e as relações entre essas imagens que constituem o nosso capital humano, ou seja, seria o nosso repertório. Nós passamos a interpretar as imagens que nós vemos no dia a dia. E as coisas geralmente são representações do que realmente elas são. Então, nós formamos conceitos na nossa mente em função desse imaginário. Eu coloquei como exemplo essas obras de arte, que vocês têm a referência aí embaixo. São obras de arte que se referem à Santa Ceia. Mas vocês, no primeiro momento, quando você olha, você sente falta de uma coisa, ou seja, dos personagens. Eles estão sendo representados pelos cálices, se vocês atentarem bem. Eu pontuei na primeira tela o cálice de Judas, né? Que é um cálice que fica afastado dos outros. Por quê? Porque Judas, ele promoveu um evento, né? A partir da Santa Ceia, que foi a traição de Jesus, a Jesus no caso. Na outra tela você pode ver a principal taça, é a taça de Jesus, ela está em maior tamanho. Isso também é representativo da figura principal dessa cena, que é a Santa Ceia. Isso constitui nosso imaginário. Nós podemos entender uma imagem através dos conceitos que nós já temos, do nosso conhecimento das formas, das cores, do nosso repertório. E agora a gente fala um pouco sobre linguagem visual. Não são as palavras em si, mas sim é uma área de conhecimento em que nós podemos aprender o alfabeto da linguagem visual, ou seja, quais são os elementos que nós podemos usar para compor um objeto. No caso de uma joia, é para compor um objeto que gere emoção, principalmente para quem vai comprar, porque ela vai comprar por algum motivo que tem a ver com a relação emocional, né? Dentro da linguagem visual, nós temos uma outra palavra importante, que é a iconografia. O que a iconografia faz? Ela se refere ao significado simbólico de imagens ou formas, ou seja, o que simboliza o cálice de Judas na Santa Ceia, naquela imagem anterior. Simboliza Judas, a figura de Judas afastada dos outros apóstolos. Tá? Então, a iconografia, ela trabalha em cima disso, ela trabalha em cima desse repertório iconográfico. Existem dicionários iconográficos, e a iconografia ela é muito utilizada nas artes.
mas o design e a comunicação também se valem da iconografia. Eu passei a me interessar por esses assuntos relacionados às joias porque tem a ver com o meu curso de artes, né? E o meu trabalho de conclusão de curso tem a ver com a iconografia. Eu fiz um estudo sobre iconografia, fiz um inventário de bens móveis integrados de uma igreja em Barcarena, né? E a gente trabalhou muito com os conceitos de iconografia. Ela surgiu dentro do contexto religioso. Ou seja, cada santo tem a sua iconografia, tem um elemento que o identifica, e a iconografia trata disso, tá? E, finalmente, o último conceito é a joia, né? Ou seja, todas essas palavras se referem ao nosso objeto de estudo, que é a joia, o sentido da joia. Então, a joia, no sentido comercial, ela é um objeto de adorno, enfeite, ornamentação de metal nobre e gemas, que serve para embelezar ou realçar o corpo humano, né? Para o design, ela pode ser produzida em série, que seria uma produção industrial, as peças são iguais. Para o joalheiro de autor, ele pode produzir peças únicas, né? Ela tem uma característica de obra de arte. E para o artesão, ela tem uma característica de peças em pequenas séries, ou seja, nem todas as peças precisam ser iguais, tá? Então, o conceito de joia é baseado, a criação desse objeto é baseado naqueles conceitos anteriores que nós falamos, ou seja, naquelas palavras-chave. Aqui eu coloquei um esquema para vocês olharem o significado da joia, resumido em algumas palavras. Eu coloquei também duas imagens, um anel em madeira tratada, mas oriunda de resíduos de queima de floresta. E do outro lado vocês têm um anel de diamantes, todo cravejado em diamantes em ouro branco. Em termos de valores comerciais, claro que o de diamante vale mais, né? Em termos de valores conceituais, aí o valor fica de acordo com o comprador. Qual é a intenção dele? O que ele lê? Qual é a iconografia que ele vê? Como ele vê os elementos visuais sendo arranjados, os elementos simbólicos dessas peças. Aí essas palavras são um acervo de palavras que, quando eu pergunto para os meus alunos o que significa a joia para você ou para a sociedade, aí eles fazem essa lista, né? Dentre essas palavras eu vou pontuar a questão da religião e também a superstição e a crença, que tem a ver com isso, além do misticismo, que tem a ver com essa ideia de criação de joia religiosa. Essas palavras são importantes nesse contexto. Passando para a segunda sessão agora, nós vamos trabalhar as joias e a religiosidade em diversas culturas. Aqui eu coloquei algumas imagens da história da joalheria. Não vou dar aula de história, não vou falar sobre a história das joias, mas são importantes para a gente observar que em diversas culturas, em tempos diferenciados, a questão da ligação ao sagrado foi importante. Na primeira imagem, nós vamos ver o que? São peças feitas com dentes e conchas que representam joias no sentido geral, porque elas não são de metal nobre nem de gemas, mas elas tratam de situações em que as pessoas confeccionavam essas peças no sentido de se adornar e também sinalizar uma reverência à natureza, porque naquele momento a chuva representava uma espécie de Deus, o vento, as águas, as árvores, tudo tinha um sentido. É como se existissem vários deuses que eram responsáveis por aquilo. Então, nada como você utilizar os elementos da natureza que se referiam a esses deuses.
A segunda imagem também mostra isso, ela é uma peça mais refinada, né? Inclusive no pingente principal nós vemos um sapinho que representa o nosso Miraquitã, só que essa joia não é brasileira, ela é daqui da América do Sul, mas não é brasileira. E ela também faz essa referência, né, aos mitos, cada um desses elementos tem uma relação mitológica. E a terceira imagem ela mostra um tipo de adorno, que eu vou chamar genericamente todas de adorno corporal, de cabeça. É feita aqui uma joia brasileira, uma peça brasileira, né, um adorno brasileiro. Só que o que se tem de conhecimento da joia brasileira é que não se produzia nada em metal, apenas com outros materiais, como por exemplo as penas. Agora a gente fala um pouquinho de Egito. Os egípcios eles foram importantes como elemento de inspiração para quase todo o mundo. Todo o mundo, devido à importância dessa civilização, em determinado momento usou alguma coisa que tenha referência com o Egito, né? A primeira imagem ela mostra a tumba do faraó Tutankhamon, que foi uma das tumbas que mais se encontrou adornos corporais, na faixa de 130, por aí, adornos corporais, ou seja, elementos de joia que ele tinha, que ele possuía. Tá? Nós podemos pontuar como sendo o adorno desses sarcófagos, porque um fica dentro de outro, né? A máscara mortuária de Tutankhamon, que é a última que está no último plano, em menor tamanho. Tá? Toda construída em ouro e algumas aplicações de gemas, como lápis lazuli, a sodalita. Ao lado, um colar peitoral também encontrado nessa tumba, sendo que essa gema central, que retrata o escaravelho, né, que é o protetor de túmulos, o guardião de túmulos, existe uma hipótese que ele seja de uma gema, na verdade, um mineral oriundo do espaço, que caiu naquela região e foi trabalhado na forma de escaravelho. Então a gente vê muito a questão ritualística, a questão mística da joalheria no período do Antigo Egito. Separei essa peça, ela é chamada de Ar, né? Na verdade o K e o H tem som de dois R's, né? Ela simboliza, é um conceito de vida, ela simboliza a vida eterna, é um tipo de cruz, já usado desde aquele período. A própria forma de pronúncia, você está colocando o sentido de vida, você está colocando o ar para fora, né? Então, eles utilizavam bastante. Inclusive, na tumba de Tutankhamon, foi encontrado uma dessas cruzes também. E ela guarda muito esse conceito de que eles valorizavam a vida terrena, a vida material, mas valorizavam a vida pós-morte, porque para eles era apenas uma passagem para outra vida. Tá? Por isso eles levavam com eles nas tumbas as suas joias, os seus pertences, inclusive até alimentação. Aqui tem uma peça grega e uma romana. A peça grega, ela se refere o crescente, ou seja, o formato da lua crescente e ao mesmo tempo barco. Além das espirais simbolizarem o infinito. Novamente a gente vê, são palavras que nos remetem a essa transcendência, a espiral, o infinito e o crescente referente à lua e aos barcos, porque os gregos eles navegavam bastante, já que eles moravam na antiga Grécia, moram na verdade os gregos em regiões de ilhas, né? O barco significa conhecer outros lugares, viajar, guerrear, se movimentar, né? Então ela tem um simbolismo muito forte. E do outro lado nós vemos um anel que mostra a lenda da criação de Roma, né?
em que os gêmeos Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba, e isso foi desenhado em uma gema. Também faz uma relação mítica da criação de Roma. Em relação à Idade Média, que é o slide que eu abri agora, ele mostra a Imperatriz Teodora. A Imperatriz Teodora foi uma das mulheres mais influentes desse período da Idade Média do Bizantino, esposa de Justiniano. Ele resolvia as coisas relacionadas a Roma mediante escutá-la. Ela dava opiniões em tudo, na política e na religião. Aliás, a religião ela foi muito próxima da política em todos esses períodos que estou abordando, né? E a Dolce Gabbana ela fez um desfile de roupas e o figurino contemplava algumas peças semelhantes às peças de Teodora. E vocês podem observar que na cabeça dessa modelo existe uma coroa com uma cruz. A Idade Média é considerado um período de luto, em que, como se a civilização ela estivesse de luto em relação à morte de Jesus, né? Então a cruz foi muito utilizada nesse período, inclusive nas coroas, como nós podemos ver ao lado a coroa de Carlos Magno, também com uma enorme cruz desenhada. Inclusive a coroa de Carlos Magno, ela lembra muito uma configuração arquitetônica de uma igreja. Ela foi feita em partes. Aqui nós podemos ver a Renascença, um período em que os nobres eles solicitavam desenhos de joias a partir daí, né? E se mantém o uso da cruz também nas coroas e os camafeus também foram muito utilizados. A Renascença é considerada um período de iluminação, de ciência. Então o homem se volta menos à religião e vai se voltar mais à matéria, ao lado científico da pesquisa, sem perder esse viés religioso que a gente pode ver na roupa ao lado, na parte de cima desse vestido, nos ornamentos muitas pérolas que fazem referência a Maria, é uma simbologia de Maria, e ao mesmo tempo a cruz presente nesse vestido. Antes de passar para o Brasil, eu vou mostrar o último slide de joalheria mundial, que é o Barroco. O Barroco foi uma tentativa de retornar com os fiéis para a Igreja Cristã Católica. Então tem muitas joias com motivos religiosos, como essa joia, a primeira joia é um pingente em que você vê a imagem de Cristo sendo crucificado, né? É uma cena, na verdade. A parte de baixo, representando as rochas, são as pérolas barrocas, são pérolas irregulares. Mas mesmo assim, não se abandonou a mitologia. Na outra joia, na joia ao lado, nós podemos ver a figura de Netuno, também aproveitando-se a configuração das pérolas barrocas para fazer essa joia. São joias como se fossem esculturas ou obras de arte, mas são pingentes, ambas. E indo para o Brasil, vamos ver a nossa herança, né? A herança africana, a herança indígena e a herança portuguesa em termos de joias. Da África nós podemos ver os balangandãs. Os balangandãs são peças que são utilizadas ou nos braços ou na cintura. São peças que fazem um determinado barulho devido à quantidade de pingentes e elas juntam vários símbolos das religiões afro, né? Vários elementos simbólicos como os dentes, a uva, que também faz parte da iconografia da Igreja Cristã Católica, é presente. Diversos símbolos do culto africano são presentes nessas peças. E até hoje se usam peças que fazem referência aos balangandãs.
Aqui, a nossa herança indígena, em termos de joias, na verdade são pingentes, são os chamados muraquitãs, né, que são peças em gemas, né, na sua predominância, gemas verdes. Acreditava-se que eram jadeitas, mas já se sabe que são as amazonitas. E eles fazem uma referência a pingentes e tem a ver com uma questão mítica, lendária, relacionada às Icamiabas, às Guaracis, em rituais, né, que eram presenteados com muraquitãs. O restante de peças indígenas não se conservou. O que se conservou da arte antiga foram essas peças. E até hoje se vendem muraquitãs, né, com uma nova leitura. Aqui nós podemos ver a nossa herança portuguesa. Carlota Joaquina utilizando pérolas e Carlota Joaquina utilizando gemas com plumagem e tudo mais, né? Uma estética vinda de Portugal para o Brasil, representando a riqueza pelo uso dos materiais. Então a nossa joalheria brasileira ela é, na verdade, uma mistura desses conceitos, onde a questão religiosa ela perpassa na construção da joia brasileira. A terceira seção fala sobre o sentido da joia propriamente dito. A semiótica é uma ciência que se presta muito à criação de joias. Por quê? Porque todas as joias passam a ter um significado e uma leitura de acordo com o contexto que elas estão, né? Este é Charles Sanders Peirce, né? Eu gosto muito da semiótica peirceana. Tem vários autores que trabalham com semiótica, tem várias linhas dentro da semiótica, mas a semiótica peirceana ela é interessante para a construção de objetos. O que ele fez? Ele diz, o Peirce, né, que nenhum símbolo, nenhum signo, nada pode ser interpretado sem que a gente tenha um repertório também de conhecimento, de interpretações, né? O objeto tem suas qualidades, mas a relação dele com o sujeito é que dá realmente o seu sentido para a nossa realidade. Ele chamou todas as unidades semióticas de signo, e os signos ele fez uma divisão para a compreensão dos significados em ícone, índice e símbolo, que nós vamos ver mais à frente. Com exemplos, né, para clarificar mais o que seria. Primeiro é entender o que é o signo. O signo é algo que representa alguma coisa. Aí eu coloquei a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que quando você olha para essa imagem, você faz uma referência direta à Igreja Cristã Católica e aqui especificamente no estado do Pará, especificamente na cidade de Belém, ao Círio de Nazaré. É Maria carregando Jesus e Jesus carregando o globo terrestre, representando que ele é o nosso guardião do globo terrestre. O fato de Jesus estar carregando o globo terrestre é a iconografia que identifica Nossa Senhora de Nazaré, porque Nossa Senhora tem várias denominações, dependendo da sua iconografia. Nossa Senhora do Rosário carrega um rosário. Nossa Senhora do Ó é uma Nossa Senhora grávida. Nossa Senhora do Leite é uma Nossa Senhora que está dando de mamar para Jesus. E por aí vai as diversas iconografias de Nossa Senhora. Então, o signo é essa representação de alguma coisa. Aí, como é que nós fazemos a leitura do signo? Através para iniciar um ícone. Eu selecionei essa imagem de forma aleatória, né? Ela está dentro de um contexto de uma construção de uma joia religiosa que faça referência com o Círio de Nazaré.
Mas se eu trouxer para o contexto, eu vou interpretar que é o quê? Ou seja, o ícone, ele nos dá um poder, a própria imagem tem um poder de sugestão. Dentro de um contexto do sírio, de uma construção de joias para o sírio, nós podemos dizer que a Nossa Senhora, pela forma triangular, lembra o manto por lembrar o manto de Nossa Senhora, é feita de correntaria, então significa que lembra as cordas, possui uma profusão de contas, significa que lembra a multidão que vai no círio atrás de Nossa Senhora. E também tem duas contas na parte superior representando Maria e Jesus, um transparente e um que lembra uma pérola, né? Então, esse brinco, que não é uma joia, é uma bijuteria, ele guarda muita relação com o Círio de Nazaré, mas ele está em outro contexto. Aí, a partir do contexto, você também tem uma sugestão do que seria, o que significa tal objeto. Então, isso nós chamamos de ícone. É o que a forma me sugere. Representa, no caso. Aqui nós temos o índice. O índice, a própria presença da imagem, ela vai me sugerir um determinado fato, uma interpretação. Quando eu olho a fotografia do Círio, independente do que existe na foto, mas a configuração dos elementos que estão organizados na foto me remetem a uma procissão, me remetem, no caso, à procissão do Círio, porque eu vejo lá no meio de tudo, em destaque, a berlinda com Nossa Senhora. Então me remete a uma multidão que está seguindo alguma coisa. Então o índice, a fotografia, ela funciona como um índice, a fotografia do Círio, né? E é um outro elemento de identificação de imagens. E por fim, o último elemento, ou seja, os signos nós podemos interpretar com 3 elementos. O último é o símbolo. Aqui no caso a corda do círio. A corda do círio é o círio para muita gente. Se não tiver corda no círio, não existe o círio não é completo. Então experimenta tirar a corda do círio para ver se as pessoas ficam satisfeitas. Não, porque é um grande símbolo do círio, bem como a berlinda. A Nossa Senhora sem a berlinda é como se perdesse o sentido do círio. E as considerações sobre a semiótica e a importância dela para o design. Primeiro, ela é útil para nós trabalharmos na criação de joias, porque a interpretação é através do fenômeno relacionado à transmissão e retenção de informações. As pessoas vão entender as joias a partir dessa informação, dessa noção, sem saber o que é, do que seria um ícone, um índice e um símbolo dos objetos que elas estão observando. A semiótica, ela nos entende nos faz entender o que é a construção da significação de um produto. E também as categorias semióticas nos fazem ver que a cultura e os diversos olhares dos usuários eles podem ser incorporados aos projetos. Aqui, em relação a outra área de conhecimento importante para a criação de joias. E para nós é criação como designer, as pessoas é o entendimento da forma, ou seja, elas percebem a forma através da criatividade, daí percepção e criatividade andam juntas, né? Então, nós também podemos fazer divisões. Dentro de uma joia, seja para qualquer religião, você tem que considerar que ela pode ser representada de forma figurativa, estilizada ou abstrata. Como exemplo da figurativa, tem a imagem de Nossa Senhora. Quais são as características principais que eu digo que ela é uma imagem figurativa?
É um objeto de fácil reconhecimento porque eu tenho um repertório sobre isso, conheço a iconografia de Nossa Senhora. Se eu colocar só a Nossa Senhora, sem o menino, eu vou dizer, não, essa daqui não é Nossa Senhora, pode ser Nossa Senhora de Aparecida, que Nossa Senhora de Aparecida ela está sem a criança, né? Mas com o menino e mais o globo, você identifica como Nossa Senhora. E a introdução do manto mais ainda fortalece essa imagem. Então é um requisito de construção do objeto, você tem que torná-lo identificável. A melhor maneira de você comercializar joias, de ter bom êxito nesse comércio, seria fazer peças entre o figurativo e o estilizado. O óbvio e alguma coisa que parece a imagem, que eu possa reconhecer. Então essa é a representação dita figurativa. Agora nós vamos ver a representação dita estilizada. Eu selecionei essa peça. Dá para observar que tem a ver com a Igreja Cristã Católica também. É uma pessoa com um hábito, a vestimenta no caso, tem uma cruz pendurada e tem um pássarozinho na sua estrutura. Representa o quê? A imagem de São Francisco de Assis, que São Francisco se relacionava muito com a natureza. Ele tinha a capacidade, o poder de atrair os animais para perto dele devido à sua imensa bondade, né? Então ele foi retratado dessa forma, nessa escultura de cunho estilizado. Como é que eu reconheço isso? Passa a ser um pássaro, por exemplo, passa a ser um objeto de reconhecimento, uma iconografia, tá? Ou seja, a iconografia do objeto faz com que eu reconheça o objeto. Se for uma caricatura de uma pessoa, os traços principais que essa pessoa tem, o mais característico, fazem com que eu possa reconhecê-lo, reconhecer quem é essa pessoa. Então, a caricatura nós podemos dizer que são imagens de pessoas estilizadas, ou imagens estilizadas de pessoas, para melhorar o entendimento. E por fim, uma forma de representação também muito utilizada nas artes plásticas é o abstrato, que não se recomenda muito na construção de peças, de objetos, de joias, né? Por quê? Porque você não consegue fazer um reconhecimento da forma, a não ser que tenha uma legenda indicando que seria a forma, ou ela seja colocada dentro de um contexto. Se nós estamos criando uma coleção de joias inspiradas no Círio de Nazaré, todo mundo está desenhando, eu vejo uma peça abstrata, então provavelmente ela faz parte do conceito. Mas o que é? Eu preciso do autor para me dar significado sobre essa imagem. Então a joia abstrata ela não é muito bem-vinda em qualquer campo da criação de joias para qualquer religião. Você precisa reconhecer o símbolo para identificar que é uma joia religiosa. Passando para a seção 4, eu fiz uma seleção de uns trabalhos que eu realizei em 2018 com uma turma da universidade do curso de bacharelado em design. O trabalho consistia na produção de acessórios de moda, sabendo-se que a joia faz parte dos acessórios de moda, bem como bolsas, sapatos, cintos. E o objetivo que cada equipe foram sorteadas várias religiões e baseado no IBGE, quais as religiões mais praticadas no Brasil, eu fiz o sorteio e passei o desafio mediante metodologia de construção, né? Eu não coloquei as peças aqui porque são peças que não foram construídas ainda. Eu coloquei apenas uma fase de projeto, mostrando que é possível trabalhar com qualquer religião dentro do contexto da joalheria. Era requisito de projeto, todas as equipes precisavam criar bolsas, sapatos, cintos, chapéu, broches ou pins, né? Porém, todas as equipes precisavam criar joias com esses elementos da religião, das religiões sorteadas. Aqui foi a equipe do catolicismo, né? O que eles tinham que identificar? Quais eram os rituais mais comuns em cada religião e quais os símbolos que poderiam ser utilizados como repertório para a criação de joias ou de outros acessórios de moda. E o catolicismo é uma das religiões que
possuem mais símbolos para serem explorados, que também cria uma dificuldade, porque você tem que elencar e hierarquizar quais são os símbolos mais importantes para determinada comunidade. Então, você vai criar baseado numa pesquisa de campo e numa imersão bem acurada. Todas as equipes que fizeram imersão foram aos templos religiosos, aos locais onde se praticava a religião, conversaram com as pessoas da própria religião e fizeram entrevistas para conseguir capturar essa informação para criar a partir dos símbolos. Aqui são as religiões pentecostais, né? Eles elencaram os rituais, também os símbolos e passaram a trabalhar com isso. Posteriormente, temos as religiões nós tivemos também uma equipe que ficou com o judaísmo, que tem inúmeros símbolos. Outra equipe ficou com o candomblé, que também tem inúmeros símbolos, muito difícil de fazer uma seleção. Tivemos também a equipe que ficou com o budismo. Vocês podem ver que também tem símbolos como a flor de lótus, a roda do Dharma, a árvore de Bodhi, o Japamala. Essa imagem retrata as flores de lótus, né, que crescem no lodo, mas são belíssimas. A Umbanda, que também tem bastante símbolos, mas eles se detiveram nos orixás e suas indumentárias. A religião presbiteriana, que também é bastante cheia de símbolos. E, finalmente, eu acredito que seja finalmente, o espiritismo, que não tem símbolos, ou não tem rituais, não é prática de ter rituais. Símbolos também não tem. Essa equipe encontrou uma grande dificuldade. Duas dificuldades foram vencidas. Primeiro, os meninos que fizeram esse trabalho possuíam uma outra religião que desconhecia o espiritismo. Na verdade, eles desmistificaram o conhecimento deles sobre o espiritismo, que pensavam que era uma coisa e a outra. E eles tiveram que trabalhar com palavras que eram praticadas na religião, como a caridade, o amor, a evolução espiritual. E detectaram que o espiritismo é estudo. Então, por isso a imagem dos 5 livros principais do espiritismo. Aqui, dificuldades, eu fiz uma lista das dificuldades desse projeto sobre acessórios de moda, ou seja, dificuldade de se trabalhar com joias religiosas. Primeiro, acesso aos espaços para fazer essa pesquisa de campo, a desconfiança do mau uso da religião abordada, porque muita gente ficava preocupado de que as pessoas usassem os símbolos de forma equivocada e desse uma interpretação equivocada às outras pessoas sobre aquela religião. Afinal de contas, é sagrado, todas as religiões são sagradas. O uso por parte dos adeptos de símbolos, por se tratar de idolatria na visão de algumas religiões, ou seja, eles não usariam porque acreditavam que qualquer símbolo, qualquer objeto representa a idolatria. Então, como é que vai fazer para o público daquela religião se eles não vão usar os objetos? Eles tiveram muitos convites para conversão, ou seja, quando eu fazia a pesquisa de campo, as pessoas queriam que eles fossem adeptos à religião. Alguns locais não conseguiram entrar, ou seja, não conseguiram fazer uma imersão mais profunda. Foi muito difícil, principalmente no judaísmo. A ausência de rituais em umas religiões, rituais e símbolos, dificultou a criação, e as outras, excesso de rituais também dificultou a criação, que foi o caso da religião cristã católica. Na religião cristã católica, você já tem tudo sobre cruz,
que tipo de cruz você vai criar. É mais ou menos por aí. Tem excesso de joias, bijuterias, lembranças, e aí você fica numa dificuldade de criação mesmo, para trabalhar o que é original, o que é inédito, né? A última sessão ela trata das joias de Nazaré. Eu falei um pouco da criação, dos conceitos usados para a criação, depois nós falamos um pouco sobre as teorias utilizadas, os recursos de criação e posteriormente estudo de caso, e agora eu vou falar um pouco da joia de Nazaré. A trajetória da joia de Nazaré, que é feita por esse espaço, a partir de 2013, o programa Polo Joalheiro promovem a criação de uma coleção de joias em homenagem ao Círio de Nazaré. A primeira coleção ela foi em comemoração ao primeiro aniversário do Museu de Gemas, né? Então foi uma coleção que nós utilizamos bastante gemas para poder ressaltar esse momento. Em 2000, na verdade, começou-se essa criação de forma independente. Os primeiros designs formados aqui em Belém, né, no caso, talvez no Pará, eles fizeram uma coleção independente que foi mostrada em um hotel, né, em que a proposta era que cada um desenhasse várias Nossa Senhoras. Ou seja, que o Círio, para nós, eu fiz parte dessa coleção, era representado através de Nossa Senhora. Nós fizemos um sorteio, elas foram numeradas, as Nossa Senhoras, em algarismo romano, Nossa Senhora, a primeira Nossa Senhora até a oitava, né? Eu fui sorteada com a primeira. E assim nasceu essa ideia de trabalhar o Círio, né, como um elemento de grande potencial para criação, comercialização, principalmente por conta dos turistas, tanto locais quanto estrangeiros que vinham a Belém, queriam levar uma lembrança, né, que a joia tem essa função também, de lembrar de um momento, de guardar esse momento. Atualmente, o evento ainda integra a programação anual de exposições promovidas pelo Instituto de Gemas e Joias da Amazônia. Todos os anos tem esse evento e é uma das coleções que mais vende, se não a que mais vende no Polo Joalheiro, que é a coleção das joias de Nazaré. Cada ano se trabalha com um tema específico. É a mesma situação de criar uma coleção de joias baseadas em símbolos cristãos católicos, né? Que é como fazer isso, sendo que o Círio ele tem muitos ícones, mas são ícones bastante conhecidos por todos. Como fazer isso ao longo de todos esses anos? Então nós temos um grande repertório e temos uma certa dificuldade de traduzir esse repertório, mas a cada ano isso se torna acumulativo, essa criação. Por quê? Porque a cada ano as pessoas veem coisas novas, surgem novos materiais, surgem novas técnicas que possibilitam uma certa originalidade nessa coleção. Aqui eu tenho mapeado de 2008 até 2019 os temas que foram utilizados nas coleções produzidas aqui nesse espaço, né? Eu não tenho preferências, qual foi a mais bonita, qual foi a mais fácil de trabalhar, porque eu conduzo esse workshop de criação, né? Mas em particular, quanto mais repertório diferenciado, melhor. Então eu gostei muito das procissões do Círio, que abordava todas as procissões daquela época. Nós trabalhamos com as 11 procissões que o Círio possui, né? E gostei muito também da Basílica Tesouros da Fé, porque a Basílica é riquíssima em termos de iconografia, formas e cores que representam a Casa de Maria. Enfim, se eu for falar de cada uma, realmente eu vou tornar redundante a minha fala, porque todas são importantes, todas têm peças que são muito relevantes para homenagear Nossa Senhora e ressaltar esse evento aqui do nosso estado, que é um evento extremamente importante. Aqui eu coloquei alguns resultados, né, desse projeto
realizado pelo Instituto, né? Principalmente o fato de se encontrarem no espaço 30 designers em formação ou com uma formação diferenciada, trocando ideias, agregando os ourives, os joalheiros de autor, agregando estudantes da área de design, já que em formação, quase já formados na área de design, para confeccionar para criar os projetos, associar-se a produtores de joias, lojistas, empresários do setor, para a criação desse produto. Então, você vê uma integração na forma de uma cadeia produtiva que faz com que esse evento ele se torne bastante reconhecido na nossa cidade, fora da nossa cidade, porque muita gente vem de fora e compra esses objetos aqui. E, além do mais, existe uma série de eventos, a preparação do workshop, que é a escolha de temas, as palestras, o workshop propriamente dito, que é a fase de criação, depois a comercialização desses projetos e, finalmente, a exposição da Joias de Nazaré, que culmina com uma missa e a abertura da exposição. Tem a parte musical das questões religiosas e fica quase um mês essa exposição, né? E existe muitos contatos em função dessa exposição. Também essa coleção, ela serve, por se tornar anual, ela serve como um movimento de qualificação das pessoas que fazem parte desses workshops, no desenvolvimento do seu capital intelectual, né? As pessoas cada vez mais buscam se aperfeiçoar nos seus projetos e nessa agregação de vários profissionais, né? Cada vez mais vem profissionais novos agregar para a construção dessa coleção. Então, novos olhares em cima da iconografia do Círio de Nazaré. Então, são resultados bastante positivos. Por que o Círio de Nazaré? Eu coloquei como praticamente o nosso último slide. Por que escolher dentre tantas coisas que existem na nossa cidade, como as crenças, os mitos, as lendas, a culinária, o nosso artesanato, escolher a religiosidade como elemento de criação dessas peças, dessas joias? Justamente pelo Estado do Pará agregar dentro do seu contexto essa religiosidade que é intrínseca aos paraenses, mesmo não sendo da religião cristã católica, porque acabam todos se envolvendo nesse evento chamado Círio de Nazaré. Então é um evento grandioso, que atrai muitas pessoas, que tem a sua espiritualidade desenvolvida, que tem suas crenças que são trabalhadas nesse momento. Então, é um momento de grande criatividade para nós como designers. Cada ano você vai, você se surpreende com as imagens que você coleta na procissão do Círio, que dá novas ideias para peças diferenciadas. E, além do mais, o Círio de Nazaré ele guarda as nossas memórias afetivas, ou seja, a nossa construção de visualidades para o nosso repertório que vem desde a infância até a nossa idade adulta. Sobre o Círio de Nazaré, são reuniões de famílias, são passeios de barco, porque tem o Círio Fluvial. Você vê a Feira de Miriti, você vê várias coisas que a cidade é impregnada culturalmente, sendo trazidas para o Círio de Nazaré. É como se ele reunisse realmente todos os conceitos de cultura material que nós possuímos na cidade. Então, é um grande tema para se trabalhar, joias religiosas de Nossa Senhora de Nazaré, ou do Círio de Nazaré. Por isso, ela é escolhida com um grande repertório. Aqui nesse slide eu coloquei algumas referências que eu utilizei para essa palestra, tá? Inclusive tem o meu trabalho de mestrado, que eu trabalhei sobre o setor de gemas e usei como estudo de caso o Círio de Nazaré. Está disponível na internet, no repositório da Universidade Federal do Pará. E, por último, eu coloquei uma imagem que para vocês interpretarem o que eu estou falando em relação a essas mãos postas.
que eu estou querendo dizer através dessa imagem, que tem a ver com a palestra que foi dada. Agora eu me disponho a responder algumas perguntas, se for possível, se o tempo permitir. E mais uma vez eu peço desculpa pelo problema técnico relacionado à internet, mas eu espero ter passado a mensagem que foi proposta pelo espaço, pelo Instituto de Gemas e Joias da Amazônia. Estou aqui representando a Universidade do Estado do Pará, o curso de bacharelado em design, da qual faço parte, né? E tudo isso é motivado por um grande gosto, interesse pelas artes e pela cultura da nossa cidade, do nosso estado. Obrigada. Como não, até agora não veio nenhuma pergunta, né? Vou aguardar um pouquinho para ver se alguém faz alguma pergunta. Eu agradeço pelas pessoas que estiveram assistindo, estão parabenizando a palestra. Qualquer coisa, qualquer pergunta, no último slide eu disponibilizei o nosso e-mail e os contatos daqui do espaço também, para que vocês possam entrar em contato, saber mais sobre sobre o espaço onde acontece o workshop, acontece a exposição do Círio, né? E novamente estou aguardando alguma pergunta. Eu estou vendo aqui que alguém está perguntando, eu não consigo ver quem é porque a fonte está muito grande. Você já pode falar sobre o tema da coleção de 2020. Estou aqui com a professora Rosa Helena, acredito que sim, porque algumas pessoas já sabem, porque foi divulgado em algumas reportagens, né? O tema será Maria, rogai por nós. Repetindo, Maria, rogai por nós. Eu vou deixar no ar, né, para vocês pensarem a respeito disso, mas por que será que a gente está falando... Minhas questões são, por que será que a gente está falando com Maria e pedindo que ela rogue por nós? Observem o contexto, né, que nós estamos vivendo e como nós precisamos dessas rogativas. Então aguardem uma coleção, uma nova coleção com os ícones do Círio, principalmente relacionados a essas rogativas, a Maria. Tem uma outra pergunta aqui, se puder diminuir a fonte vai ajudar bastante, porque eu não consigo ver toda a pergunta. Seria possível, por meio de um estudo aprofundado, projetar uma joia que represente algo extremamente abstrato de uma dada religião? Eu acho que é essa pergunta, né? Como eu falei anteriormente, vocês precisam, quem está perguntando, eu sugiro para todos que estudem sobre arte contemporânea, arte moderna até arte contemporânea, para entender realmente o que é o sentido do abstrato, de uma obra abstrata. É uma obra que necessita de
de que o espectador ele questione o que seria aquela obra. Ele investigue, primeiro, precisa conhecer um pouco do artista, porque o artista está transmitindo alguma mensagem que ele interna a ele, ou então que ele quer falar para alguém. Então é alguma coisa muito subjetiva, uma peça abstrata. Ela pode não ser compreendida, principalmente quando se fala em joalheria comercial. Você pode fazer joalheria comercial, você precisa vender, então você precisa trabalhar com joias figurativas, no máximo estilizadas. A joalheria abstrata você pode trabalhar, mas são peças que você vai ter que montar um contexto, um cenário, para que elas possam ser reconhecidas como joias religiosas. A forma ela não vai dizer por si só, ela precisa de um contexto. Então eu acho que não é um estudo aprofundado, precisa entender realmente o que você quer obter com aquela coleção de joias religiosas abstratas. O que você quer? Se quer passar mensagens, cada pessoa vai entender de acordo com o seu repertório. Agora, se você quer fazer uma coleção que seja reconhecida, os seus ícones, você precisa trabalhar no figurativo e no estilizado. Espero ter respondido. As mãos postas outra pergunta, outro comentário. As mãos postas no final do slide podem ser sinal de agradecimento, de recolhimento. É um momento em que realmente a nossa humildade ela é ressaltada através desse gesto. Tá? Outra questão. A joalheria, como outros elementos da moda, representam muito o momento histórico que uma sociedade vive. Você, como especialista, o que consegue perceber como a joalheria atual expressa nesse momento? Deixa eu entender realmente como a pessoa quer. A joalheria, a joia, ela está no contexto da moda, como eu falei anteriormente. A joia faz parte dos acessórios de moda, ou seja, são os elementos que compõem um look do vestuário, tá? Então, uma está contida em outra, tá? Ambas expressam contexto social, a sociedade como um todo. Ambas expressam a questão também do funcionamento dessa pessoa na sociedade. Então, eu acredito que a joalheria contemporânea e a moda contemporânea, elas estão ligadas, vinculadas às questões da atualidade e também à tecnologia da atualidade, né? Novos tecidos, novas formas de fazer. Porém, a moda é uma área em que as pessoas elas vão de acordo com o seu interesse, elas usam o que as interessa, o tipo de repertório que ela é construída. Então você não tem um padrão, você tem vários gostos, vários interesses envolvidos. Então eu posso gostar de coisas que já se usou no passado, que se usar, né? Eu gosto daquilo, né? Eu acredito que a moda seja bastante livre, assim como a joia, né, que está dentro da moda. O que a senhora acha da exposição online? A exposição online, ela é necessária pelo contexto que nós estamos vivendo. Para mim, tudo online é novidade. Aula online, palestra online, então tudo para mim, eu estou entrando nesse mundo agora, né? Eu acredito que seja uma nova forma de comunicação. Na verdade, não é nem nova. Nós estamos necessitando utilizá-la agora. A exposição online, para mim, se for fazer uma comparação ainda sem ter visto essa exposição, porque ela ainda vai acontecer, seria você observar o objeto como você observa na vitrine, a joia que você vai observar na exposição. Quando de forma presencial, você não pode tocá-la, né? Então, online você vai ver do mesmo jeito as peças. Você vai ter a visão da peça, como ela é. Né? E a aquisição dela também, uma maneira de fazer essa exposição. Que para mim sempre as novidades me agradam. Então, estou muito na expectativa de um bom resultado.
Jéssica Pereira, foi minha aluna, ela está dizendo assim: amei a palestra, parabéns professora, obrigada Jéssica. Sim, sim. Eu participei do TCC dele de gemologia, sim, Tauã, da Universidade Federal do Pará, trabalho muito bom. Nós, como designers, precisamos nos conectar mais com o pessoal da geologia, principalmente da gemologia, porque todo o conhecimento para a construção desse objeto da joalheria, da joia, eu participei da, da banca dele de TCC, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Fábio Monteiro, meus agradecimentos ao Igama e à professora Rosângela pela transmissão da live. Obrigada, Fábio. Maria José. Maria José, um trabalho enriquecedor para o repertório das pedras, para o Círio de Nazaré. Acho que você está se referindo também às gemas que vão ser usadas na coleção, né? Sim, sim, novamente. O setor de gemas é muito importante para uma coleção religiosa, principalmente de cunho cristão católico, porque faz parte da história da joia religiosa católica, o uso das gemas. Então, que usem bastante gemas nessa coleção. Francisca Martins, obrigada, muito satisfeita, feliz mesmo. Eu também estou satisfeita com a sua satisfação. Obrigada, Francisca. Então, mais uma vez eu me despeço de vocês, agradecendo pela participação de todos, né? Todo conhecimento é válido, então vocês podem dispor dessa palestra que vai ficar salva no canal, né? Vai ficar salva no canal, então vocês podem dispor da palestra. Também pode acionar os contatos aqui do São José Liberto para qualquer informação sobre o setor joalheiro, sobre a joalheria, sobre o artesanato, tudo que é mostrado aqui nesse espaço. Fazer visitas, conhecer o museu de gemas, que é muito bonito, muito bem elaborado, tá? E visitar um espaço mesmo, que é um espaço extremamente precioso para o nosso estado, para o nosso país mesmo. Muita gente que eu já trouxe aqui de outras universidades fica encantado, diz que nunca viu um espaço tão bom, inclusive fora do país, como é esse espaço aqui do São José Liberto. Obrigada.